Para uma empresa dar certo nesse sentido, a Medical Affairs tem que começar desde o início. Ele tem que ser o primeiro filtro científico do pipeline, porque senão você tem um desejo, mas você não tem a realidade por trás. Então é muito comum você ver, vamos lançar tal produto, aí você vai olhar, as evidências são extremamente fracas. Então esse já é o primeiro filtro. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Farmacientição, podcast feito pela Imerso para você, profissional da indústria farmacêutica. Eu sou Maria Antônia Cleto e hoje tem do meu lado o Rodrigo Gonçalves. Prazer, pessoal. Bom estar aqui com vocês novamente. Num episódio muito legal, a gente vai falar sobre a área médica na indústria farmacêutica. E eu queria já pedir, se você gostar do nosso episódio, já deixe seu gostei, deixe seu like aí pra gente. Por favor, deixe seu comentário, sugestões para novos episódios. É sempre um prazer estar aqui. E lembre-se de olhar se você está inscrito aí no nosso canal. Ativa lá o sininho de notificação para você receber os novos episódios. E para falar desse tema de área médica na indústria farmacêutica, eu estou aqui com a Rita de Cássia Ferrari. Ela é médica, geriatra, nutróloga, está aí há 31 anos na área de Medical Affairs, né? Bem-vinda, Rita. Obrigada, é um prazer estar aqui. E como eu estava te falando até antes de começar, se tivesse esse podcast na época que eu comecei, teria me evitado tantos perrengues. Então, parabéns, porque realmente vocês entrevistarem várias pessoas do mundo corporativo, de diversas atuações dentro dele, é realmente muito interessante para quem quer ingressar nessa área farmacêutica. E, Rita, queria saber, você está aí há 31 anos na indústria farmacêutica, você pegou muitas mudanças na área médica, a área médica evoluiu muito, mas queria saber o que fez você entrar para a indústria farmacêutica? Rodrigo, eu vou te ser bem sincera, conhece aquela expressão caiu de paraquedas? Foi bem assim. Foi bem isso, porque assim, eu fiz medicina na Unifesp, e assim, eu acho que vocês não tinham nascido quando eu me formei, em 1988, e eu queria fazer algo, eu gostava muito da parte de pesquisa, então eu gostava de ler a parte de ciência, e eu não queria fazer uma especialização onde eu focasse apenas em determinada, por exemplo, vou ser ortopedista e focar na mão, não, eu queria fazer uma coisa mais ampla. Então na época a geriatria estava começando na Unifesp, não era nenhuma disciplina ainda, era assim, uma área dentro do departamento de medicina preventiva. E eu adorei, assim, eu sempre gostei de idosos, eu conversava muito com idosos quando eu era pequena, e aí eu falei, não, eu vou fazer geriatria, e eu amei, né, fiz geriatria. Aí eu fui para a Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, onde eu estudei demência. Aí eu voltei, continuei na escola. E meu marido é médico também, ele é formador de opinião, e o professor titular, o saudoso Dr. Edgar Atra, da reumatologia, ele virou e falou pro meu marido assim, a Rita tem um perfil de médico da indústria. E eu lembro que meu marido chegou em casa, né, e falou assim, era o ano de 93. O doutor Edgar falou isso, eu falei, médico da indústria? Isso é bom, isso é ruim, né? Isso é um elogio? O que é isso? Não tô O que é entendendo. isso? Será? Eu vou atender os colaboradores, eu vou dar parte assistencial Medicina dos do trabalho, colaboradores? Eu não tinha noção do que era, né. E naquela época existia, você queria achar algum. Nisso, você já tinha voltado da Eu Penn University. voltei, eu voltei da Penn University, aí eu ficava lá na geriatria da Escola Paulista, né, aí eu tinha o consultório onde eu atendia, mas eu adorava essa parte de pesquisa e tudo mais. Acho que essa parte assistencial, ela não me pegava como pegava a outra parte, de pesquisa acadêmica. E aí, o que aconteceu? Naquela época, empregos você via no jornal. Aí eu estava lá no jornal, vi gerente médica, procura esse gerente médica, era uma multinacional, e eu falava assim, eu vou lá saber o que é isso, né, porque o doutor Edgar falou que eu tinha um perfil, eu vou saber. Tem uma vaga ali, tô Uma fazendo vaga, nada. né. Aí fui lá e foi muito interessante, porque o diretor médico daquela multinacional, ele foi, assim, extremamente sincero do que era o médico da indústria. Então ele falou: "Rita, tem médicos maravilhosos que atendem, que têm, assim, um currículo invejável, e ele é péssimo médico da indústria. E tem outros que são excelentes médicos da indústria e são péssimos na assistência. Então,
você tem que ter um perfil que é esse. Quando ele foi falando, eu falei: "Gente, eu acho que eu me encaixo nisso". E aí, quando eu falo que eu caí de paraquedas, logo depois eu fui num congresso apresentar um pôster em Curitiba de geriatria, e eu estava lá num stand de uma determinada empresa farmacêutica e eu gostei bastante dos produtos, que eram produtos que eram interessantes para idosos. E aí o próprio representante falou: "Por que você não vem trabalhar conosco? Tá aqui o telefone". Então quando eu falo que eu caí de paraquedas, foi bem assim. E foi interessante porque naquela época, hã, esse cargo ainda não era super conhecido. E praticamente eu montei o Medical Affairs nessa indústria. Então eu comecei do zero, não tinha Anvisa ainda, era Secretaria de Vigilância Sanitária, os dossiês eram totalmente diferentes. Então foi basicamente isso. E eu me encontrei muito. Tá realizada. Eu estou realizada, mas principalmente porque eu vejo o Medical Affairs como algo estratégico. Sim, acho que é isso que a gente vai abordar aqui. Acho que ainda tem alguns profissionais, até iniciantes na carreira, que podem ver Medical Affairs como uma área muito operacional. E você já trouxe isso, que realmente é uma área que puxa, drive Estratégica, né? essa inovação, né, na empresa. Exatamente, é o drive da inovação. Porque, o Medical Affairs operacional é uma parte só, uma pequena parte do todo. E quando você tende a criar um pipeline, você liga a ciência, né, conecta a ciência com a estratégia da empresa e com o impacto que vai acontecer com aquele produto na jornada do paciente, isso sim é estratégico. Então, o conceito de que ele é operacional é um conceito super antigo. E assim, eu tive a sorte de trabalhar em empresas que sempre privilegiaram o Medical Affairs como estratégico. Então isso para mim foi muito bom. Eu acho que se eu tivesse começado numa empresa onde Medical Affairs fosse operacional, talvez eu não tenha me Gostado tanto, encontrado. se encontrado assim. Você acha que isso é diferente nas nacionais das multi? Eu digo porque muitas vezes o colega que está numa grande multinacional, ele vai receber um pipeline, vai receber um lançamento e não tem muito dele falar: essa medicação não vou lançar no Brasil, ou não, dá para mesmo na multinacional ele colocar, ter essa visão mais estratégica. Como é que você vê isso? Eu acho que depende muito da multinacional, porque tem multinacionais onde a matriz decide ponto final e ela não ouve o mercado aonde o gerente médico está inserido. E tem outras que ouvem, mas as nacionais eu sou 100% fã. Porque nas nacionais você tem essa possibilidade de desde o início você construir junto o pipeline. Isso é fundamental. Então assim, você não é um revisor, você constrói junto, você constrói a inovação. Isso é o papel estratégico do Medical Affairs. Então, se eu tivesse que apostar, multinacionais, depende. As nacionais, com certeza, é esse papel estratégico e que você deve começar desde o início da construção do pipeline. Tá. E como é que você vê o papel do médico ou dos outros profissionais que também têm carreiras na área de saúde nesse cargo, nessa visão do Medical Affairs? Porque hoje a gente chama lá gerente médico, mas eu tenho farmacêutico, eu tenho biomédico, eu tenho médico. Como é que você vê as É muito profissões? importante você ter essas formações múltiplas. Assim como quando você é médico assistente, você está num hospital, às vezes você sabe que a enfermeira sabe mais do seu paciente do que você. E no mundo corporativo e no Medical Affairs não é diferente. Você precisa ter a visão médica, você precisa ter a visão de um biomédico que esteja lá, de um farmacêutico, de um nutricionista. Então é importante você ter diversas formações dentro do departamento de Medical Affairs. Eu acho que isso cria um Medical Affairs muito mais multidimensional do que antigamente. Quando você falava gerente médico era só médico. Não, agora não. Então eu acho isso extremamente positivo. O médico, ele tem uma visão prática interessante, então ele como gerente médico tem a sua função importante, mas também você precisa dos outros players, um farmacêutico que entenda muito de farmacologia. Então é super importante você ter dentro do time todas essas formações. E pensando no dia a dia, na indústria, como que você acha que Medical Affairs pode entrar realmente nessa tomada de decisão, na prática, no dia a dia, que ajuda realmente a
acelerar esse processo de inovação? O Medical Affairs, ele, ao contrário do que todo mundo pensa, ele acelera e não trava a inovação, tá? Porque assim, ele dá certeza daquilo. Quando você toma uma decisão baseada em dados fundamentados, aquilo se torna uma decisão sem retrabalho. Quando a decisão é mal fundamentada, isso gera incerteza, gera inseguranças, e isso pode fazer com que trave a inovação e não acelere a inovação. Porque, por exemplo, o Medical Affairs, ele não tem que entender só da literatura, da ciência. Ele tem que ler o mercado, ele tem que saber o cenário competitivo dos concorrentes, ele tem que escutar o médico, tem que escutar a força de vendas, ele tem que antecipar riscos de compliance ou riscos regulatórios. Tudo isso é importante ter no Medical Affairs. E com isso, você toma uma decisão bem fundamentada. Não é só uma expectativa, um desejo. Não, é a realidade, é aquilo que vai impactar e sempre com o paciente no centro. Então é super importante. Então, Medical Affairs bem fundamentado acelera a inovação. Eu gostei muito da tua resposta. Muitas vezes a gente pensa lá e aí alguém que é mais novo no marketing, ele pensa, eu tenho essa medicação e ela é o apanágio para tratar tudo e para todos os pacientes, e a gente sabe que não é assim. Então, é muito papel desse time médico entender que às vezes esse remédio tem que ser mais nichado, tem um público específico, tem condições que me contraindicam usar a minha medicação. Exatamente. Senão você prescreve para todo mundo e aí você fez consultório, eu fiz consultório. Quando você tem uma medicação e você prescreve e o resultado é ruim, você fica, nunca mais. E aí você mata uma medicação que às vezes era boa, só precisava de ter certas correções, nichar melhor e ter isso com um olhar mais certeiro, né? Isso foi muito interessante, porque eu peguei uma fase em 1994, quando eu comecei, que a farmacovigilância, você nem sabia o que era. Não tinha as legislações específicas, não tinha um time específico. E eu lembro que quando eu dava aula médica e eu falava, olha, são esses efeitos adversos, a força de vendas falava, mas a gente vai saber os eventos adversos? Não, é importante saber tudo. É exatamente o que você falou, o produto tem contraindicação, tem interação medicamentosa, tem os eventos adversos e faz parte daquele profissional que lida com o médico de ponta informar corretamente, porque aí evita muito prejuízo na prescrição, que poderia não haver se o ensinamento, a educação dentro da indústria fosse de uma maneira completa, tanto com os benefícios quanto com os malefícios. Então, eu acho super importante. Eu peguei uma fase em que eu fui criando isso na época, porque não se falava farmacovigilância. Eu vou reportar o efeito colateral do medicamento? E ainda bem que isso mudou. Sim. E é muito melhor você ter esse olhar aberto e entender, meu remédio não é perfeito. Exato. E saber trabalhar com os seus defeitos, saber entender para quem não prescrever, quando não associar, é muito melhor isso. A segurança do paciente, ela tem que estar em primeiro lugar. Isso é Legal. algo que eu sempre falei ao longo da minha carreira. E a ética é inegociável, você tem que ter a ética, independente de tudo. Por isso o Medical Affairs, ele mudou dos anos para cá. Antes era você reportava ao marketing. Eu nunca me reportei ao marketing, mas várias empresas se reportavam ao marketing. Não, precisa ter essa independência científica, porque não é apenas a parte promocional. Você tem que entender do negócio, mas a segurança do paciente tem que estar em primeiro lugar. Anda junto, né? Sim. Comunicação e a estratégia. E pensando nessa relação com o médico que está na ponta, que você trouxe, no profissional que está dentro de Medical Affairs, qual que é a mentalidade que você acha que faz diferença para conseguir ser construtivo nesse resultado? Uma escuta ativa. Você tem que entender, porque assim, às vezes você tem que, na teoria, aquele produto ia ser excelente. Só que será que ele está resolvendo o problema do paciente? Então você tem que fazer a seguinte pergunta: esse produto que queremos lançar, ele vai mudar o desfecho? Ele vai mudar a prática clínica? Se a resposta for não, então não é inovação, é modismo, né?
Então eu acho que é super importante você, escutar o médico de ponta e também você ver se aquele seu produto tá fazendo diferença, né, se aquilo que você idealizou realmente na prática funciona, porque a teoria é uma coisa, o dia a dia do médico é outra. O médico, ele lida com a falta de tempo dele, com diretrizes às vezes que são conflitantes, com acessos desiguais. Então, será que aquilo que eu idealizei, quando eu pensei lá no início do pipeline, realmente está fazendo efeito? Então, esse profissional, ele precisa sair a campo. Ele precisa ouvir na prática, porque a prática é muito diferente da teoria. E eu acho interessante, a coisa de uns 5, 6 anos, eu estava numa discussão com a Pharma, a gente estava fazendo uma série de casos clínicos para ajudá-los nos mini meetings. E eles tinham a linha pré-diabetes, que eles tinham 3 medicações que eram combinações diferentes ali. Então tinha um DPP-4 com metformina, tinha o isolado, doses diferentes. E aí eu lembro da gerente de marketing querendo nichar, não, então a gente vai pegar, é assim, ó, o paciente com 8,5 de glicada, mas assim é esse remédio, o outro que tem 9 de glicada, eu falei, cara, mas esquece, o médico não vai fazer esse Não vai algoritmo fazer todo por causa do isso. seu remédio, isso não existe, porque ela tinha marcas diferentes nesse portfólio, os isolados, os juntos, e aí ficava aquela coisa, gente, não faz nenhum sentido isso, né? Exatamente. Até falando nisso, a gente teve também é um case antigo nos anos 2000, onde nós tínhamos 2 fito-hormônios para menopausa, e eram 2 fito-hormônios diferentes, com perfis de segurança diferentes. E foi bem interessante, porque assim, ainda bem o marketing ouviu na época, né, vamos lançar para tudo?". Não, não vamos lançar para tudo. Os perfis dos pacientes são diferentes, mas tem que ser uma coisa, como você falou, uma coisa fácil do médico entender. Não é assim: "A hemoglobina glicada é tanto, eu vou usar isso daqui". Sim. Mas assim, não, um histórico de câncer de mama, você vai usar então esse outro, E tem um né. racional de uma lógica por trás da coisa, porque assim, lá era engraçado, porque era usar o remédio A, mais a metformina isolada, num caso, e o outro era junto com, eu falei: "Cara, qual que é a diferença? Não faz sentido, são as mesmas medicações", então Exato. Então é importante ouvir a prática médica. e me Uhum. conta uma coisa, na tua visão, a pessoa que está lá, acabou de assumir um cargo na área de Medical Affairs, ou e é um MSL, ou acabou de virar gerente médico, está se formando ali na carreira, no início dessa jornada, qual que é a sua recomendação para essa pessoa melhorar na carreira, evoluir? O que que você acha? Estudo, mentoria? Quais seriam os passos se você estivesse dando uma dica para quem acabou de chegar no mercado aí? É, boa pergunta. Eu acho que assim, primeiro o perfil da pessoa, sem pensar na mentoria futura, mas tem que ser uma pessoa curiosa cientificamente. Outro ponto interessante, eu acho que tem que entender do negócio. Não adianta ser uma pessoa extremamente brilhante na parte científica e também não entender o mercado. Então eu acho que é importante dentro do Medical Affairs, você ter pessoas com mente aberta. Tá? Antigamente, o Medical Affairs era muito focado em literatura, era aquele reativo. Não, agora não, ele tem que pensar em estratégias, ele tem que pensar em riscos, ele tem que ter toda essa curiosidade científica, tem que estar atento a detalhes. Isso é algo extremamente interessante, que médico na prática clínica sabe a bula decor. O Medical Affairs tem que saber, ele tem que conhecer o seu produto de cabo a rabo. Né? Essa é a diferença dos detalhes. E você também tem que tentar minimizar os riscos que aquela medicação, aquele medicamento pode causar. Então, eu acho que, em primeiro lugar, você tem que ter esse perfil. Não é todo médico que tem esse perfil. Eu já tive em outra empresa que eu trabalhei, gerentes médicos com perfis diferentes. Então, era um gerente médico que você percebia, ele não, eu acho que ele não vai se adequar a isto, porque é diferente, você pode ser muito bom na parte clínica, como eu falei, mas dentro do negócio, nas mensagens promocionais-chave de um lançamento, e tem que também saber transformar, a parte técnica
quando você vai dar uma aula, por exemplo, para força de vendas, tem que fazer uma linguagem simples. E não é todo mundo que tem essa expertise, Essa vamos skill, dizer né? assim. Então, eu acho que essa parte de comunicação é extremamente importante, não é só com a força de vendas. O médico affairs, ele tem que estar em tudo numa indústria farmacêutica. Ele tem que se comunicar com diversos stakeholders. Então, ele tem que saber transmitir aquele conhecimento de forma clara. Em tendências para essa área, o que você enxerga que tá chegando, né? Talvez um modelo mais híbrido, tecnologia com o físico, mas para esse profissional também que está entrando, já entrar meio que na frente, né? Pensando na tendência. Bom, fluência digital, letramento em IAs, isso daí, Básico, né? tem que ter. Hoje em dia já não é mais alguma coisa que vai fazer a diferença, não, é obrigatório, tá? Então, eu acho que assim, hoje em dia é estratégico, é científico e é de comunicação. Eu acho que são os 3 pilares importantes do Medical Affairs. E a geração de evidência local. O RWE, né, os estudos de mundo real, a gente precisa aumentar a geração de evidência no nosso país, que ainda é muito pobre. Quando você quer ver epidemiologia, você olha onde? Você vai pegar dados internacionais, isso tem que E mudar. as populações têm suas diferenças, têm Exatamente. estilos de vida diferentes, né? Comida, alimentação diferente. A gente pegar um dado dinamarquês é estranho, né? Exato, tanto que a Anvisa é bem sábia, ela não, às vezes ela não aceita, você pode falar o produto é igualzinho que está na China, mas a população é igual, né? Não faz sentido. E me conta uma coisa, hoje você está na indústria, você tem cargo de liderança lá, como você orienta o teu time de Medical Affairs, como você se acompanha muito de perto, você dá autonomia, você faz uma espécie de mentoria com eles, qual que é a sua sugestão para quem está na liderança aí para comandar esse time? Eu vou falar alguma coisa que talvez não seja tão comum, mas eu gosto de liderança sem autoridade formal. Então, por que isso? Porque é o seguinte, você tem um time, uma pessoa determinada naquele time, ela faz aquilo todos os dias, então ela conhece como ninguém. Eu posso dizer que eu vou saber mais que ela? Não, né? Você tem que ter pessoas qualificadas no seu time. E aí, primeiro, eu acho que aquela pessoa, independente do meu cargo, ela tem direito a dar opinião e a não concordar comigo. Esse é o primeiro ponto. Porque muitas vezes ela pode não concordar e no fundo eu mostrar para ela que eu estou certa ou eu posso estar errada. Então, em primeiro lugar, eu dou autonomia 100% para todos, independente de se é cargo de liderança abaixo de mim ou se é cargo operacional. Então, todos eles têm liberdade de falar o que pensa, porque eu acho que é isso que faz uma empresa bem-sucedida e um time bem-sucedido. Então, todos trabalham para a empresa, eu tenho que ouvir todos. Eu tenho que ouvir tanto do meu time, quanto também dos outros stakeholders e os times deles. Então, isso é extremamente importante, ter essa liberdade. Outro ponto é que, assim, se a pessoa é extremamente científica e não tem essa visão estratégica, ela tem que fazer uma mentoria para ter essa visão estratégica, que é super importante. Seja um cargo de liderança ou não. Então, eu acho que esses são 2 pontos fundamentais. Legal. Pensando agora numa parte que a gente comentou e eu sei que você gosta muito, inovação, pipeline, qual que você acha que é o papel do Medical Affairs nisso? Ele vai mais reativo ou ele que traz a inovação? Como é que funciona isso no seu olhar? Sim, para uma empresa dar certo nesse sentido, a Medical Affairs tem que começar desde o início. Ele tem que ser o primeiro filtro científico do pipeline, porque senão você tem um desejo, mas você não tem a realidade por trás. Então é muito comum você ver, vamos lançar tal produto, aí você vai olhar, as evidências são extremamente fracas. Então esse já é o primeiro filtro. Mas tem que ficar fazendo mandracaria aqui para explicar o produto, né? Exato, esse é o primeiro filtro. E quando você tem uma empresa onde o pipeline é iniciado por Medical Affairs, faz toda a diferença. Acho que é a cultura da empresa que Exato, faz isso acontecer exato. também, né?
E com isso você traz inovações bem fundamentadas e às vezes de coisas simples. Vou dar um exemplo aqui, assim, estudando, né, na minha formação de geriatria, nós víamos bastante demência por deficiência de B12, por exemplo, e na época que eu estudei tinha um produto parenteral único para você poder utilizar, né, nos casos de deficiência de B12, porque não sei se vocês sabem, a B12 ela não é absorvida de uma maneira muito simples, então você não pode, eu vou comer uma carne e vai repor a minha B12, depende de N fatores dentro do seu organismo, se você tem ácido clorídrico no estômago, se você não tem síndrome desabsortiva, às vezes você está tomando metformina, e a metformina depleta B12, ou inibidor de bomba de próton, ou você fez uma cirurgia bariátrica, enfim, não adianta você tomar via oral, você tem que tomar parenteral. E naquela época, nós utilizávamos bastante isso, tanto na parte do consultório quanto no pronto-socorro, e saiu do mercado, era uma multinacional, não tinha mais interesse, saiu do mercado. E aí, o Medical Affairs, então, o que aconteceu? Nós sempre vamos para fora, ver o que tem de fora também, porque às vezes é importante se olhar o que está funcionando dentro do mercado, e não existia no Brasil. Então, era uma B12 ativa, a mecobalamina, né, a forma farmacêutica. Aí nós estudamos e vimos que não adiantava ser só a forma ativa, mecobalamina, precisava ser uma outra via que fosse igual à parenteral. E foi a via sublingual. E eu lembro que na época, por isso que é importante o pipeline, o pipeline vir do Medical Affairs e depois você expandir aos demais stakeholders. Eu lembro que nessa época, assim, como não existia esse medicamento, foi feito todos os estudos, recomendações, claro, era um budget, você tinha que ter um budget alto para Sim, tem isso. que fazer pesquisa Exato. e tudo. E aí as pessoas que não eram da área, né, falavam, nossa, mas tudo isso para uma simples vitamina? Olha, Rodrigo, nós registramos esse medicamento sob prescrição em 2019 e 2020, lançamos no meio da pandemia, fez tanta diferença na jornada do paciente. Se você visse a quantidade o que nós ensinamos aos médicos, o diagnóstico da deficiência de B12, que não é simples como um diagnóstico da deficiência de vitamina D, a diferença que fez na educação médica de diversos especialistas, número de coletas de exames no SUS, ele triplicou em 2 anos. Isso é tão gratificante, porque você vê a mudança que fez na jornada do paciente com deficiência de B12. Um idoso que tem que ir na farmácia tomar a injeção parenteral. E é interessante, eu acho super legal você ter citado esse caso, porque quem olha de fora fica parecendo que é sorte. Lançou um remédio, uma B12 e de repente aumentou a prescrição e aumentou até talvez indicação, mas na verdade não é, que você começou a mostrar para o médico A que necessidade que estava não tão é isso. bem E aí atendida. eu lembro que até há bem pouco tempo atrás, ninguém levantava esses pontos, metformina depleta B12, você tem que olhar, você tem que medir. Eu lembro, ainda trabalhava no Dante quando começou esses conceitos. Paciente diabético toma metformina há 10 anos, você nunca viu uma B12 dele. Paciente idoso com problemas de memória, problema de confundido muitas vezes com Alzheimer, alguma demência, Exato, nunca dosou uma B12 e fica estranho. A gente pensava só na anemia, né? E na exato. verdade tinha um Uhum. tanto de doença causada por isso. E assim, quando eu estudei demência lá na Universidade da Pensilvânia, então assim, a gente sabe que as demências tratáveis, que podem ser reversíveis, é a demência por deficiência de B12 e a demência por deficiência de ácido fólico. Mas a por deficiência de B12 é muito mais comum. E ela é tratável. Agora, se você deixa de fazer o diagnóstico, ela se torna irreversível. Sim. Que são muitos anos, né? Precisa desse olhar do médico lá atrás para Sim. pensar, vamos ver se não dá para trazer uma medicação que atenda esse nicho que tenha, e não é um nicho, né? É gigante o mercado. É gigante. E nós, assim, ficamos muito felizes com a diferença que fez, tanto na educação médica, de você ensinar como fazer um diagnóstico, porque às vezes a B12, ela tá normal no sangue, mas ela tá baixa na célula. Então você precisa dosar uns marcadores. Agora, o médico que não é especialista, por exemplo, um geriatra sabe, um neuro sabe, um hemato sabe, mas o médico do dia a dia, ele não
não está ciente, né, de que ele precisa, no caso de dúvida, usar os marcadores como ácido metilmalônico, a homocisteína. Então todo esse ensinamento foi tão gratificante e começou uma simples análise, olha, está faltando esse outro produto, saiu do mercado, agora tem que usar um trio de vitaminas parenteral, então você está usando B6 e B1 sem necessidade. Então é super importante E isso, por fechou o isso ciclo completo, né? A gente fechou o ficou uma ciclo. demanda que estava Uhum. suprimida, criou a solução e gerou impacto para o paciente. E fechou o ciclo completo, por isso que eu falo, o pipeline tem que vir da ideação do Medical Affairs, senão ele vira um wishing list, né, assim, um torão de palpite. Então é importante você ter os palpites? Óbvio, porque são os insights, mas a decisão, a tomada de decisão, o primeiro filtro científico tem que ser do Medical Affairs. E Legal. você acha que ainda tem desafios dessa relação com esses principais stakeholders dentro da indústria, que ainda tem pessoas que são relutantes para conseguir ter essa colaboração, essa cocriação junto com o Medical Affairs? Sim, eu não tenho isso na empresa que eu trabalho, mas eu sei que existe. Então, assim, eu tive a sorte de, nas empresas em que eu trabalhei, ter esse olhar do Medical Affairs como construir inovação e não revisar processos de inovação, que é bem diferente, né? Medical Affairs tem que construir junto. Então, a construção tem que partir do Medical Affairs junto com os outros stakeholders, porque é óbvio, você tem que olhar o mercado. Em outra empresa que eu trabalhei, nós tivemos um formador de opinião, por exemplo, eu nunca me esqueço desse caso. Ele era um formador de opinião, de psiquiatria, e ele queria que a empresa lançasse um produto que era extremamente nichado, era para catatonia. E era uma coisa antiga, com muito efeito colateral. Para ele era importante, ele era um formador de opinião. Então, você tem que olhar essa parte, pegar aquele dado que ele deu e estruturar aquele dado. Você tem que pegar um insight e estruturar um insight para que ele tenha um impacto claro. Se ele não tiver este impacto, não lança. E o impacto pode ser impacto no mercado como um todo, né? Você tem que ver o mercado. Às vezes, qual é a prevalência daquele paciente no Brasil, por exemplo. Então, tudo isso é extremamente importante para o time de Medical Affairs avaliar. O formador de opinião, ele é uma bússola clínica, né? Ele informa, mas você tem outros dados onde você pega aquele insight e transforma em ação. Senão, ele vira um Medical Affairs burocrático e não um Medical Affairs brilhante, vamos dizer assim. Sim. E qual que é o papel hoje do time médico na formação das mensagens de comunicação e no treinamento aí de força de venda? Acho que tem que estar junto ou não, participa só da formação da mensagem, o time de treinamento vai lá, como é que você vê Tem que isso? estar super junto. O treinamento, hoje em dia, eles estão super qualificados, né? Quando eu comecei, nem existia uma área de treinamento específica, depois foram sendo criadas áreas de treinamento e hoje em dia as áreas de treinamento são super bem equipadas, super bem estruturadas, mas precisa estar junto com o Medical Affairs para as mensagens promocionais, para as aulas. Então, isso é extremamente importante porque você tira o viés apenas comercial e você tem o viés científico junto com o comercial. Então, eu acho que hoje em dia eu não vejo dificuldade em que várias empresas trabalhem juntos com Medical Affairs, treinamento, Medical Affairs, marketing, né? E muitas vezes o treinamento ele está embaixo da força de vendas, o que também não tem nada de errado, mas precisa estar junto com o Medical Affairs para tirar um pouco Preciso o olhar viés. científico aí para coisa. Até para não cair naquilo que a gente falou de mensagens que não fazem sentido, Exato. tentar colocar medicação numa população que não se destina, né, e tudo E mais, hoje em né? dia, a desinformação, assim, após a pandemia, isso ficou muito evidente. A gente está, assim, você entra na internet, você vê informações que você precisa desmistificar de uma Sim. certa forma. Então, o grau de desinformação ou de informação não consistente é grande e separar o joio do trigo nem sempre é fácil. Sim. E vem aí também o papel do Medical Affairs. Porque às vezes você olha um profissional de saúde falando a prática dele, mas é uma prática sem evidência.
e o médico tem um livre-arbítrio, Sim. tá? Mas fica aquele tanto de caso anedótico e você acha que aquilo é uma Exato. verdade científica que não é, né? Exato, e não é, e isso é o papel do Medical Affairs. Então é extremamente importante, principalmente após a pandemia isso ficou claro. Uhum. A mensagem, a informação distribuída é um ganho, mas ao mesmo tempo ela é mais arriscada, né? Porque você não tem uma Sim. curadoria disso. Na própria inteligência artificial também. Sim. Então você precisa dessa curadoria, por mais perfeita, né? Sim. Que E os você textos fale são que bem aquela feitos, né? Você plataforma fala, isso é verdade, óbvio que É. é. Isso é uma baita bobagem. Tá difícil de distinguir um pouco, né, do que Exato. é, que Então não essa é. curadoria, a inteligência artificial é uma realidade, ela precisa estar no dia a dia, mas a curadoria científica precisa existir. Bacana. Rita, infelizmente nosso tempo tá limitado, os meninos já estão nos dando sinais ali. De verdade, queria agradecer muito, muito a sua visita aqui, o nosso bate-papo, e eu queria saber se tem alguma mensagem, alguma uma dica aí para quem é lá da área de Medical Affairs, ou está entrando, ou está agora subindo de cargo, acabou de virar gerente, acabou de virar diretor. O que você tem para dizer para esse colega que está nos assistindo? Em primeiro lugar, que a ética não é inegociável, então considere a ética em primeiro lugar, mas saiba que no Medical Affairs você pode fazer a diferença na jornada do paciente, desde que você tenha esse olhar estratégico, né, buscando sempre as necessidades que não estão bem atendidas e no impacto que aquilo vai causar. Vai causar impacto? Faça, né, com consciência, com evidência científica, e saiba que dentro dessa área, realmente, o impacto é muito positivo. Então, é importante, isso daí é um propósito de vida para mim, eu acho que quem entra no Medical Affairs, saiba disso e vá com coragem, porque hoje em dia as ferramentas são muito mais poderosas do que antigamente. Maravilha. Muito obrigado, doutor. Imagina, eu que agradeço. A gente Obrigada agradece de pelo verdade, foi convite. vários ensinamentos aqui. E para você que está nos assistindo, chegou até aqui, queria te pedir novamente para deixar seu like aí no nosso episódio, e é um prazer estar aqui, trazer gente bacana, trazer muito ensinamento, e espero que nessa jornada a gente consiga contribuir com a sua carreira, com a sua formação.